bem? Estamos de volta para mais um Prosa e Verso aqui no Tendência. E como vocês podem ver, eu sigo em casa. E hoje nós temos mais uma entrevista em EAD, entrevista à distância. Conversamos hoje com o meu amigo Anderson Alves Costa, ou o Delalves Costa. O Delalves, o professor Anderson, de língua portuguesa e literatura, mestre em educação, o nosso poeta, Delalves. Como vai nestes tempos de pandemia, Anderson? Olá, Gabriel. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando do Prosa e Verso. À medida do possível, a gente vai fazendo com que nossos projetos aconteçam, né? Mas sempre em casa, tomando todos os cuidados, cuidando da família e não deixando de fazer aquilo que a gente gosta, como realizar leituras, limpar a estante, rever os livros que há bastante tempo a gente não vê. E eu acho que o autor precisa estar sempre escrevendo, sempre revisando seus textos. E eu acho que esses tempos de pandemia nos deixou um pouco introspectivos, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode fazer com que esses momentos em casa tenham outros significados, né? É isso. Realmente, são tempos em que a gente precisa perceber um pouco mais os nossos inacabamentos, digamos assim, e disso tu entendes bem, não é mesmo? Afinal, tens publicado entre tantos Inacabamento, a Eterna Gestação, e foi do título deste livro que lembrei quando tu dissestes que o escritor nestes tempos de pandemia tem que ficar revisando o que escreve, procurando fazer algumas coisas produtivas, não é mesmo? Mas Anderson, me diz, como é que tu tens encarado essa rotina que nos foi imposta pelos vírus e como tu tens adaptado as tuas atividades a ela? Difícil esse momento. Ficar em casa, não conseguir frequentar os espaços de cultura, ver tanta gente, tanto artista, né, em casa, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer o que mais gosta, na verdade. Isso é muito difícil para a gente. Talvez para o escritor, o poeta, o literato, o impacto não tenha sido tão grande, porque o escritor já trabalha de casa, né? Ele já tem o seu espaço, o seu ambiente em casa, e ali ele produz. O escritor, o poeta, quando produz, há uma solidão muito grande, há uma reclusão, né? Ele precisa desse espaço, desse aconchego no seu íntimo. Então, escrever nesse momento, apesar de tudo, está sendo bem produtivo. Estou conseguindo realizar minhas atividades, escrevendo, reescrevendo, e projetos novos estou organizando para, quem sabe ainda até o final desse ano, mas basicamente para o próximo ano. Realmente, são tempos não muito simpáticos estes que estamos vivendo, e a gente sabe que a classe artística sofre muito com esses tempos, na verdade, e sabemos também que a arte, tão contestada recentemente, tem sido a salvação, tem sido o conforto e um carinho às pessoas nestes dias. Quando a gente fala do ato de escrever, do escritor, do poeta, a gente sabe que escrever é um ato muito só, e muitas vezes estamos sós sem estarmos, porque escrever é de fato algo muito individual. Primeiro escrevemos a nós, para depois tornarmos isso público. Mas me diga, Anderson, tens produzido neste período? Qual a importância do olhar do poeta nestes tempos? E nisso, há poesia? Há espaço para a poesia nestes dias em que estamos vivendo? Tem produzido bastante, né? Claro,
com as aulas paralisadas, estou tendo mais tempo em casa. Apesar disso, a gente também tem família e um bebê de 1 ano e 2 meses que demanda muito da gente, e brincar, acompanhá-lo, ele está nesse período de descoberta, então isso também faz com que a gente divida o nosso tempo. Ele também não está indo para a escolinha, né? Então a gente fica mais com ele. Mas tem coisa nova vindo por aí, sim. Tem um livro infanto-juvenil, né, em prosa, que há 2 dias encerrei a escrita dele, né? Agora vai passar pelos processos de reescrita. Já tem uma editora que conhece o trabalho, que o editor já leu parte do trabalho, e quem sabe o ano que vem já esse livro será publicado. E tenho trabalhado com o que já venho fazendo, não só agora, mas há alguns anos. Então o processo de reescrita do meu trabalho ele é muito intenso, né? Tanto é que os meus livros estão saindo agora também passaram por esse processo de atualização, de reescrita. Acho isso muito importante o autor fazer isso. Então tem um livro de poesia que eu estou escrevendo, tem esse livro que acabei encerrando, finalizando ele, que é prosa infanto-juvenil, e tem as escritas do dia a dia, que os temas vão surgindo e a gente vai escrevendo, muitas vezes não na totalidade, né? Mas porque a arte acontece, então a gente aproveita, digamos assim, desses momentos para registrar e quem sabe futuramente aproveitar esse material. Exatamente isso que tu nos falaste é algo muito importante de se perceber. A arte acontece. De fato, a gente fica naquela velha questão, a arte imita a vida imita a arte. Vamos saber como. Tudo vai se resumindo a acontecer. E que bom é conversar contigo e saber que os projetos não param. E por falar em novidade, tu disseste aí, talvez por ano que vem tem mais alguma coisa chegando, mas para agora, neste momento, nós temos 2 novidades. Recentemente, a editora Patuá colocou em pré-venda o teu mais recente livro de poemas, Mídia Zerável, e também a editora Papo Abissal, da nossa querida Mônica Papesco, colocou também por aí, vem chegando, Óculos de Princesa. Conta pra gente um pouco sobre estes 2 trabalhos. Bom, a parceria com a Patuá foi por meio em 2 oportunidades eu estive em São Paulo e visitei a Patuscada, que é bar livraria que pertence ao mesmo editor, que é o Eduardo Lacerda, e eu conheci nessas 2 oportunidades, e ele me convidou para enviar um original para lá, né, como todos os autores do Brasil fazem, isso ainda no ano passado, e o original foi aprovado. Então, no início desse ano a editora me comunicou que meu livro seria publicado. Então tem aquele momento de criar a capa, diagramar o miolo, né? E agora o livro está em pré-venda. Então foi uma aproximação que eu tive com o editor. Já com relação a Papo Abissal, que pertence à Mônica Papesco, nós nos conhecemos há mais tempo já, né? Sempre gostamos do trabalho um do outro, e numa oportunidade a Mônica me convida para conhecer um projeto que desse livro Óculos de Princesa, que é a história de uma menina, Natália, uma história real, que usa óculos, e a Mônica solicitou que eu escrevesse a história, então, né? Me deu um roteiro, juntamente com a Gisele Frufec, e então eu me encarreguei do texto e a Mônica fez a parte da ilustração. E acho que há 2 anos que a gente vem trabalhando nesse projeto. A questão financeira, né, atrasou um pouco, mas nesse momento de pandemia, digamos assim, difícil, o livro foi publicado. Por conta do vírus, da pandemia como um todo, o mercado editorial tem se modificado consideravelmente para se adaptar a este novo mercado, né?
E a gente pode ter percebido nisso que talvez uma pequena quantidade da porcentagem de vendas das editoras que era online passou a ser uma porcentagem considerável e até mesmo talvez 100% da porcentagem de vendas online por conta disso tudo. Como é que tu vê, como é que tu percebes este momento do mercado editorial? Porque de todo a literatura precisa continuar se movimentando, nós precisamos continuar levando literatura e conteúdo de qualidade às pessoas. Sim, no momento os livros estão sendo comercializados de maneira online, né? Até porque não há possibilidade de encontros, né? Nos espaços culturais, realizar lançamento de livro presencial, ir, né, nas escolas, participar de palestras, oficinas. Então, o autor atualmente ele está muito recluso quanto a isso. E a possibilidade que surge no momento é a venda online, né? Principalmente pelo site das editoras. Então, a Patuá, o livro já está em pré-venda no site, as pessoas adquirem antes do livro ir para a gráfica, né? Uma forma que a editora sempre fez há bastante tempo já. E o livro Óculos de Princesa, ele está com a Mônica, o livro já está com ela entrega o livro quando as pessoas adquirem, mas a compra pode ser feita também pelo site da Papa Bissau, né? E eu tenho alguns exemplares do livro Óculos de Princesa, e quando as pessoas adquirem de fora, o livro é enviado pelo correio, e quando é próximo aqui, tiramos um dia, embrulhamos o livro e deixamos na casa da pessoa. Então, é importante que a literatura circule, que o livro esteja circulando, né? Acho que a gente já conversou um pouquinho, né, e trouxe um pouco de informação às pessoas para que elas saibam que, em meio à pandemia, nós não estamos parados. Aqui o Prosa e Verso faz essas entrevistas à distância, o Anderson faz os seus trabalhos, tem lançado os seus livros, enfim, para que as pessoas saibam que a gente segue o nosso trabalho, segue levando literatura, segue levando conteúdo de qualidade às pessoas, porque, sobretudo nesse momento, a gente tem que lembrar que a arte é fundamental para o humano que há em nós. Como diria Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua. E Delalves, neste momento, se tu pudesse escolher algumas palavras para deixar as pessoas, que palavras seriam? Algumas palavras acho que a gente pode trazer para esse momento. Serenidade, né? A gente conseguir ficar em casa, se possível, e adquirir livros. É um momento que a gente precisa de muito de leitura. Então, palavras que eu poderia dizer também: serenidade, livros, literatura, e cuidar um do outro. Finalizando, então, falo para as pessoas adquirir livros, né? Valorizar a produção literária, valorizar as livrarias, principalmente as livrarias pequenas, valorizar os autores independentes, as editoras independentes que, mesmo no momento difícil, estão apostando no trabalho, como a Patuá apostou no meu trabalho, como a Papa Bissau e como a Coralina, né, continua editando livros. E falar para as pessoas também lerem, aproveitar o momento para fazer da leitura um momento agradável em casa, ler para os seus filhos, ler para si. Acho que é um momento que a gente se humanizar, porque a literatura tem esse papel, humanizar o ser humano. Agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do Prosa em Versos. Humanizar. Que boa é esta colocação do poeta Delalves, que nesse papo que teve conosco aqui, nos faz refletir um pouco sobre a importância da arte, sobretudo, especialmente aqui, sobre a importância da literatura, da poesia nas nossas vidas, que nos faz mais humanos, nos aproxima realmente
mais da nossa essência humana, que é sensível às coisas. E eu antes citei Nietzsche e agora cito Ferreira Goulart, lembrando também, o Ferreira Goulart dizia: a arte existe porque a vida não basta. E neste sentido, eu quero te agradecer, querido amigo Anderson, poeta Della Alves, por este espaço, pela oportunidade de conversarmos aqui, ainda que de forma adaptada, mas fazendo parte do Prosa e Verso e encurtando estas nossas distâncias. É sempre um prazer tê-lo aqui, porque é sempre muito prazeroso conversar com quem tem histórias para nos contar, conversar e ouvir quem tem trabalhos a nos mostrar. Muito obrigado, este foi o Prosa e Verso, até o próximo. Tchau!